O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Eis que vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu, assim, vos tenho amado. Mas o que isso tem de novo? Eis que vos dou um novo mandamento. Então, quais são os antigos mandamentos? Os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, primeiro mandamento. Não pronunciar o seu santíssimo nome em vão, segundo mandamento. Guardar os dias, os domingos, os dias santos, terceiro mandamento. É a primeira tábua da lei. A primeira tábua da lei refere-se, os 3 mandamentos da primeira tábua, refere-se ao amor a Deus. E a segunda tábua que Deus deu a Moisés, lá no Monte Sinai, a segunda tábua, são 7 mandamentos, referem-se ao próximo: honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo ou o homem da próxima, e não cobiçar as coisas alheias. São os 10 mandamentos. E Jesus disse, João 14,15: todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos repetir? Todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você ama Jesus, você vai guardar, vai lutar. Se você não ama Jesus, você não guarda, você não guarda. Se tem gente que não vive os mandamentos, é porque não ama Jesus, porque o amor a Jesus, o amor que nós temos ao Senhor, está atrelado aos seus santos mandamentos. Padre, mas eu amo Jesus e luto para viver os 10 mandamentos. Esse é o drama da maioria das pessoas. Nós queremos amar a Deus com todo o nosso coração, força, alma e entendimento, mas deparamos todos os dias com as nossas fraquezas, com os nossos limites. Mas uma coisa é você lutar, porque o livro de Jó está escrito, Jó capítulo 7, versículo 1, é uma luta, a vida do homem sobre a terra. Outra coisa é você fazer do pecado um projeto de vida. E tem muita gente vivendo assim, vivendo uma coisa muito errada, aprova coisas que são contra os mandamentos,
pecados contra a natureza, pecados de ceifar as crianças no ventre, pecados, acha que meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser com a minha afetividade, com a minha sexualidade, eu posso fazer vasectomia, eu posso fazer laqueadura, posso brincar com a vida, eu posso matar, eu posso roubar, posso extorquir, posso dizer o que eu quiser, falar o que eu quiser, usar as roupas que eu quiser, escutar as músicas que eu quiser, ver os vídeos que eu quiser. Essa pessoa está fazendo do pecado um projeto de vida, está fazendo do mal seu amigo. Essa pessoa não ama Jesus, porque quem ama Jesus guarda os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 5, versículo 3, isto é amar a Deus, : guardar os seus mandamentos. E aí São João diz, mas os seus mandamentos não são penosos, para dizer assim, nossa, quem que vai conseguir ir na missa uma vez por semana, né, meu Deus, que coisa mais difícil, né? Uma semana tem 168 horas, Deus nos pede 1 hora, que coisa mais difícil, meu Deus. Um dia tem 24 horas, Nossa Senhora de Fátima, olha que bela essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela disse, filhinhos, vocês querem a paz? Rezem o terço todos os dias, um terço se reza em 20 minutos, nossa, que Deus bravo, que Deus rígido, né? Que Deus severo. Ele pediu para eu rezar o terço todos os dias, ele pediu para eu ir na missa todos os domingos, nossa, que Deus bravo, quem irá poder cumprir esses mandamentos? Misericórdia. O dia tem 24 horas, você pode reservar 20 minutos, 30 minutos para fazer a leitura da Bíblia, até 5 minutos mesmo, primeira leitura, o salmo, o evangelho do dia. Amar a Deus, dar tempo a Deus, se dedicar a Deus. Seus mandamentos não são penosos. No entanto, apesar da pedagogia de Deus, do seu amor misericordioso, desde o Antigo Testamento, os homens, no contexto de Israel, não sabiam esse como, prestem atenção, João capítulo 13, versículo 34, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Até Jesus Cristo ninguém sabia como amar a Deus. Jesus Cristo mostra como deve se amar o Pai, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Jesus Cristo é aquele que amou a Deus perfeitamente na sua humanidade e amou o homem perfeitamente na sua divindade, na sua humanidade. Jesus Cristo não só revela o amor, mas dá o exemplo do amor. João capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo. É na cruz, meus queridos, amados, é na cruz que se revela o pleno amor. Vamos supor que nós queremos comer uma refeição, tomar um café, ou então celebrar uma missa. Se eu te der um saco de farinha de trigo, você consegue, com esse saco de farinha de trigo, você consegue comer farinha puro? Jogar para a boca assim, farinha de trigo? Não consegue, né? Ninguém consegue comer farinha, nem se misturar com água, misturar ali e tomar, aquilo ali vai ser muito indigesto, o organismo humano não consegue. Mas se você tem um saco de farinha, você tem a potência para aquilo se transformar num delicioso pão, vários pães. Se você tem lá a parreira de uva, e ela está lá esperando os cachos ficarem no ponto, para você apanhar as uvas, colher as uvas, ali você tem a potência de transformar aquela uva em vinho. Assim é a nossa vida. Deus nos concedeu o dom da fé, da esperança e da caridade, só que se a gente não colocar em prática, é a mesma coisa de você ter um saco de farinha e não transformá-lo em pão.
É a mesma coisa de você ter um monte de uva e não transformar aquilo em vinho. Se nós não tivermos pão em vinho, não tem Santa Missa. Assim acontece com a fé e a esperança e a caridade. Deus nos deu a fé, mas se a gente não coloca a fé em prática, nós não temos esta união. Padre, como que a gente coloca a fé em prática? Qual que é o ato da fé? O ato da fé é a oração. Deus nos deu a fé, mas se nós não relacionarmos com Ele através da oração, esta fé está morta e ela não se transforma em obras. Padre, qual que é o ato da esperança? O ato da esperança é que todos nós que estamos aqui temos alegrias e dores, esperanças e problemas. Todos nós que estamos aqui passamos por poucas e boas na vida, mas o que é a esperança cristã? Qual que é o ato da esperança? Um abandono confiante em Deus. Eu tenho as minhas dificuldades na vida, você também tem, nós temos os nossos sofrimentos, mas o que adianta eu crer em Deus e não confiar a Ele os meus problemas? Então o ato da esperança é a confiança, é o abandono à divina providência. Deus cuida de mim nas minúcias, Deus cuida de nós em cada segundo, cada momento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, confiai a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta. Está lá no Salmo 22, versículo 1, e no Salmo 33, versículo 11, está escrito: os ricos empobrecem, passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor não falta nada. Esperança, abandono em Deus, confiança em Deus, e São Paulo escreve, Romanos 5,5, a esperança não decepciona. Vamos dizer juntos? A esperança não decepciona. Então, se você tem farinha e não trabalha ela, você não tem pão. Se você tem uva, não trabalha a uva, você não tem vinho. E se você não tem pão e vinho, você não tem a Santa Missa. Assim é a nossa vida cristã. Deus nos deu a fé, a esperança e a caridade no batismo. Mas se a gente não trabalha, se não faz crescer em atos de fé, atos de esperança e atos de caridade, o que acontece com a religião, com o catolicismo? Acontece aquilo que todos nós estamos vendo para todos os lados, de norte a sul do país, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, Brasil inteiro, 8.688.000 tantos quilômetros quadrados, 220 milhões de habitantes, 60% da população católica. O que é o Brasil? O Brasil católico, o Brasil cristão. É um país de fé. Ah, será que é um país de fé? João Paulo II, um santo, quando veio no Brasil e sentiu o brasileiro, sentiu a cultura brasileira, viu o nosso povo, chorou com o nosso povo, cantou com o nosso povo, rezou com o nosso povo, se alegrou com o nosso povo, mas como homem de Deus, como santo, cheio do Espírito Santo, ele precisou dizer algo muito importante e pertinente para todos nós. O Brasil está longe de ser ainda um país de fé católica. O que predomina aqui é um forte sentimento religioso. São João Paulo II. Por que esse sentimento religioso predomina? Porque falta atos de fé, e a fé vem por ouvir a pregação. Romanos 10,17, se não houver a meditação, se não houver o estudo do catecismo, se não gostar de fazer bons cursos, ouvir boas homilias e participar e aprender a rezar, a fé pode morrer, e quando ela vai morrendo, ela vai se transformando em sentimento, e esse sentimentalismo está no nível corporal, não no nível sobrenatural. E o Papa Bento XVI, que é grande teólogo, ele diz a mesma coisa. Ele diz que o amor, eu amo a Deus,
Eu amo o próximo, que é os 2 mandamentos. Primeira tábua da lei, amar a Deus. Segunda tábua da lei, amar o próximo. O amor, diz o Papa Bento XVI, sem a verdade, ele cai no sentimentalismo. Nós estamos ouvindo hoje de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por que que Jesus foi parar na cruz? Porque Jesus prescindiu da verdade de todas as coisas. Se não houver a verdade, não existe o amor. Caritas in veritate, caridade na verdade. Salmo 84, versículo 11. O amor e a verdade encontrarão, a paz e a justiça florirão. Nós precisamos estar imbuídos disso, porque Deus caritas est, mas Deus veritas est. Deus é verdade. Sem a verdade que é exigente, sem a verdade que custa, sem a verdade que dói, a religião se transforma num sentimentalismo coletivo, e é o que nós vemos. E aí, quando aparece uma pessoa que quer colocar a verdade, o amor, a verdade e o amor, essa pessoa é rapidamente rejeitada, rapidamente taxada de todos os adjetivos que você pode encontrar no Aurélio, porque as pessoas vivem de sentimentos, vivem de ficar bajulando umas às outras. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter cordialidade, ser gentil, ter educação, ter bons modos, isso tudo faz parte da convivência humana, mas o amor de Jesus Cristo não é um frufruzinho aqui no nosso cangote. Não é possível que você nunca percebeu isso, ou ainda não percebeu isso. Santa Teresa de Jesus, reformadora do Carmelo, formando cada vez mais monjas carmelitas e construindo mosteiros na Espanha. Santa Teresa, certo dia, precisou pegar uma carruagem de um lugar para o outro, e falava com prefeitos, e falava com governadores, e até bispos. E a mulher era mística, né? Cheia do Espírito Santo, tinha experiências profundas com Deus. Alguns achavam que ela era meio louca, outros achavam que ela era meio bruxa, queria queimar Santa Teresa d'Ávila lá na fogueira da Inquisição, por inveja, por maldade de gente, dentro da igreja, dentro do Carmelo. Está na biografia dela, é só ler. Aí um dia, a mulher saindo da clausura, já uma senhora com mais de 60 anos, a carruagem vai atravessar uma ponte, o cavalo lá, acho que assusta com alguma coisa, relincha, empina, aí cai a carroça, né? A carruagem cai num riacho, um tempo frio, uma água gelada de cortar. Santa Teresa cheia de roupa, com aquele hábito carmelita, e molha tudo, e os cavalos ali fazendo uma bagunça, o cocheiro também junto. Meu Deus do céu, Santa Teresa põe a mão na testa e fala: misericórdia, Jesus, o que eu estou aprontando da minha vida? Aí ela olha assim, Jesus estava do lado dela, Jesus estava olhando para ela, ela toda molhada, uma senhora cheia de roupa, molhada, quase de noite, andando para... Jesus olha para ela: o que te aconteceste, Teresa? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Eu estou vendo, Teresa. Ô Senhor Jesus, por que é tão difícil, a pergunta dela, por que é tão difícil trabalhar para o Senhor? Por que é assim, Senhor? Por que é desse jeito, para fazer as coisas para o Senhor, para fazer as coisas no amor e na verdade no amor, viver o Evangelho dói tanto, custa tanto, por que tem que ser assim? Sabe o que Jesus respondeu para ela? Porque é assim que eu trato aqueles que eu amo. É assim que eu trato aqueles que eu amo. Aí Santa Teresa d'Ávila começou a rir, né? E disse, Jesus falou para ela: porque é assim que eu trato os meus amigos, né?
É assim, isso foi assim que Jesus. Por que é tão difícil trabalhar para o Senhor, Jesus? Porque é assim que eu trato os meus amigos. Aí Santa Teresa começou a rir e disse para ele: então sei, Senhor, agora eu já sei porque o Senhor tem tão poucos amigos. Descobriu. Porque para seguir Jesus, nós vamos ter que segui-lo nas sendas da sua paixão. Segue Jesus nos caminhos estreitos, escarpados, espinhosos, porque o caminho de Jesus não é para agradar os homens, era para salvar os homens. O caminho de Jesus é para amar os homens, e diz Santo Tomás de Aquino: não existe amor maior do que dizer a verdade para a pessoa, dar a verdade para a pessoa. Esse é o maior ato de caridade que existe, você dar à pessoa a verdade, a verdade. E Jesus fez isso, ele amou as pessoas na verdade. Vai, não tornes a pecar, vai, te apresente aos sacerdotes, vai lá porque não é teu marido, e a hora que você for e falar isso para ele, tá? Simão, Simão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu não quero sacrifício, mas misericórdia. O Filho do Homem não veio para salvar, não veio para os sãos, mas veio para os pecadores. E Jesus vai ensinando as verdades e vai amando com muito amor, com muita caridade, misericórdia, mas com verdades que vai no mais profundo do coração. E isso ele mostra para nós na cruz. Até Jesus Cristo, os mandamentos do Antigo Testamento não tinham um rosto, não tinham um exemplo, não tinham uma cara, uma caricatura, um formato. Em Jesus Cristo, agora ninguém mais tem dúvida. João capítulo 13, versículo 34. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E amor é perdoar, né? Padre, o que é esse amor de Jesus Cristo? Aí depois São Paulo traduz para nós na 1 Coríntios capítulo 13, faço questão de ler, muito bonito e oportuno, o capítulo 13 de São Paulo aos Coríntios, porque aqui está traduzido este amor como: amai-vos uns aos outros como. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, falasse a língua dos homens, se não tiver amor, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, eu não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, eu não valeria nada. O amor é paciente. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Como que Jesus nos amou? O amor é paciente. O amor é caridoso. O amor é bondoso. O amor não tem inveja. O amor não é arrogante, não é escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Caritas in veritate. Amor e verdade são muito próximos, são insubstituíveis, são inseparáveis como o calor e o fogo. O amor, como eu vos amei, o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará, as profecias desaparecerão, os dons das línguas cessarão,
O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos as coisas como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Fechando a nossa homilia, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é o amor. Se você tem farinha e não trabalha ela, você não tem pão. Se você tem esperança e não trabalha, se você tem farinha e não trabalha ela, você não tem pão. Se você tem a uva e não trabalha ela, você não tem o vinho. Se você tem liberdade e não entrega ela a Deus, você não tem sentido na tua vida. Do jeito que nós precisamos trabalhar a farinha e a uva para ter o pão e o vinho, o sacrifício da Santa Missa, assim nós precisamos trabalhar a nossa fé, colocá-la em ato através de uma vida de oração, a nossa esperança numa entrega e a nossa liberdade na vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando entregamos a nossa liberdade nas mãos de Deus e na vontade de Deus, Deus nos leva para o amor como eu vos amei. Porque o amor como, eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele se dá no mistério da cruz. E o mistério da cruz é quando você diz, como Nossa Senhora no Magnífica, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ali acontece o amor na Virgem Maria, como aconteceu em Jesus Cristo. Vamos viver a nossa fé em atos, através da vida de oração. Vamos viver a esperança, entregando tudo nas mãos de Deus. E a única forma de transformar esse ato de amor, transformar a caridade que Deus nos deu no batismo, num amor pleno, autêntico, é se entregando em sacrifício. Isso que significa amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso que significa, eis que vos dou um novo mandamento. Se a gente destitui isso, aí a gente cai em sentimentalismo, e sentimentalismo não enche a barriga de ninguém, não salva ninguém. Que Deus nosso Senhor, nesse mês de maio, mês de Nossa Senhora, ela que nos amou como Jesus nos amou, porque é a mulher aos pés da cruz. Nossa Senhora foi até a cruz, nos amou como Jesus nos amou. Nos estreitemos a Virgem Maria, consagremos a ela, estejamos todos os dias bem pertinho dela, porque ela vai nos ensinar o amor que Jesus quer. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus, Ele está no céu. Padre, mas Jesus está no sacrário. Sim, na presença sacramental. Nossa Senhora está no céu. Ah, mas ela está perto da gente quando a gente reza. Sim, mas a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora físico, tal e qual está no céu. Mas essa paternidade, esse amor profundo que Jesus exerce sobre nós, esta influência, esse exemplo, esse bom tempo que Deus passou conosco nessa terra, que a Virgem Maria passou conosco nesta terra, não se perde com o tempo e nem o espaço. O espaço e o tempo não têm o poder de diminuir o amor cristão. Pelo contrário, o espaço e o tempo
Ele purifica tudo e faz crescer cada vez mais o amor, porque o nosso amor é imperfeito, a nossa fé é imperfeita, a nossa esperança é imperfeita, e ela precisa ser purificada, e Deus permite certas coisas que a gente não entende para a nossa purificação e santificação. Vamos agradecer a Deus por esses 6 anos e 9 meses que o Padre Braulio exerceu o seu ministério sacerdotal na paróquia Santo Antônio, grande parte desse tempo aqui na Capela São João Bosco. Rezamos, reformamos a capela, fizemos muitos amigos, adoramos o Santíssimo, fizemos Passio Domini, celebramos a Santa Missa, demos a bênção do Santíssimo e fizemos cursos, e veio muita gente, atendemos muitas confissões, intercedemos pelo Brasil, pelo mundo, espalhamos o Evangelho aqui desta capela para mais de tantos países. Num cantinho da Várzea Grande, mais de 23, quase 24 milhões de visualizações no canal do Padre Braulio, mais de 1000 homilias. Por que saiu tudo isso? Porque aqui tinha um pouco de amor, um pouco de farinha transformada em pão, um pouco de uva transformada em vinho, um pouco de liberdade entregue à vontade de Deus, unindo as nossas misérias, mas unindo também a nossa esperança, e Deus transformou tudo isso, transformou fisicamente a capela, transformou corações, famílias, jovens. Nossa, Padre, mas estava bom demais, podia ficar assim mais 10 anos, mais 15 anos. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Nossa fé é imperfeita, nossa esperança imperfeita, nosso amor imperfeito. A ausência não diminui, mas ela purifica aquilo que não é verdadeiro e cada vez faz crescer mais aquilo que é autêntico. A ausência também prega muito forte. A ausência também fala muito forte. A ausência, ela faz muita coisa. Então Deus sabe o que faz. Vamos nos apegar somente a Deus nesta terra, somente a Deus, somente a Ele. Nos apeguemos a Deus, aos seus sacramentos, à sua igreja. Amemos as pessoas que estão ao nosso lado, mas a vida do padre, a vida do sacerdote é essa. Esta é a vida do padre, esta é a vida da igreja. Vamos entregar tudo no coração imaculado de Maria, para que Nossa Senhora transforme todas as nossas alegrias em santidade e purifique todas as nossas tristezas, todas as nossas falhas, num coração melhor, mais semelhante ao de Jesus. Vamos pedir perdão a Deus por todas as nossas falhas, perdão ao próximo por todas as nossas falhas, e ofertar a Deus tudo aquilo que somos, tudo que temos, num sacrifício de louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Vamos ficar em pé, professar a nossa fé e agradecer a Deus que nos deu a vida, nos deu a graça de nascer num lar cristão, num país católico, que nós sejamos instrumentos de Deus para que o Brasil saia do sentimento religioso para um autêntico caminho de maturidade cristã católica. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria, façamos o nosso ofertório.